Bem, galera, estou ao vivo aqui de novo. Estou aqui embaixo, né? Porque eu estava lá em cima no corredor e estava falando um pouquinho, estava meio sem jeito de falar para não ter que ficar expandindo o que eu estava falando. Aqui é a escola que eu estudo, né? Bem, galera, deixa eu explicar. Toda vez que eu falo sobre o livro do meu pé de laranja lima, as pessoas elas confundem as coisas. Mesmo porque eu não sigo religião, eu sigo Deus, tá? E respeito todas as religiões. Sendo que a gente vai fazer alguns comentários em questão do que houve nesse passado, em questão do que eu vivenciei nesses tempos, mesmo porque eu não sabia do livro, eu só fui saber do livro depois que eu vim morar aqui na região de Niterói e de São Gonçalo. Inclusive, a gente, quando eu comento sobre o ocorrido que houve em questão do pacto que foi feito do silêncio entre os autores, onde eles abusavam do meu corpo quando eu tinha 5 para 6 anos, eu falo porque eu respondo por mim. Mesmo porque eu nem sabia que minha vida tinha virado livro. Eu tive que, para poder entender tudo isso e compreender o que a família fez em questão do que eu vivenciei naquele passado, eu tive que montar o quebra-cabeça para poder tentar entender o que ocasionou para que eu não tivesse que receber a minha autoria. Claro que tudo isso rola inveja, intriga, ambição, entre outros assuntos, mas o problema não é esse. Quando eu falo em questão do que eu tô aqui mesmo porque eu não tô aqui para falar mal de religião de ninguém. Só que a gente vai comentar sobre alguns assuntos com pessoas que são de outras religiões, elas já julgam de formas totalmente diferentes questão de cada um que cada um aprende conforme falam em questão do que aprendeu. Eu tive que viver com a vida, eu tive que passar muitos problemas na minha vida para poder estar entendendo o que eu estava vivendo, mesmo porque eu tive que descobrir tudo sozinho. Não veio ninguém me avisar, não veio ninguém me orientar, ninguém me dizer. Eu fico andando pelas ruas, inclusive lá no Zé Garoto, junto a uma instituição espírita, um problema que ocorreu em questão de um pessoal da Estrada de Teixeira, que é a região onde eu sou nascido e criado, que foi também cenário do filme e da novela onde eu fui baseado, e estava uma pirâmide ao contrário, com uma bola escrito paca, quer dizer, utilizando os símbolos da maçonaria para poder utilizar como afronta, ou até mesmo como perseguição, ou até mesmo para poder me intimidar. Eu não tenho medo, as pessoas que me conhecem sabem que eu nunca fugi de ninguém, eu sempre enfrentei e encarei de frente, mesmo porque eu não tive família, não tive mãe, não tive ninguém para me defender, porque a minha família hoje tenta me matar devido a essa história em questão do que eu vivenciei, em questão dos constrangimentos que eles passam. Então, assim, o ato de pedofilia que ocorreu dentro do quarto escuro, aonde os homens abusavam do meu corpo quando eu tinha 5 para 6 anos, isso ocorreu dentro de um centro Umbanda, que havia muitos anos atrás, na Estrada dos Teixeira, que ajudavam as pessoas com cesta básica. Esse centro Umbanda, ele pertencia a um dono que, no caso, casou com essa Baby Garruche, que hoje fez a personagem da Jandira, que se duvidar, ela faz parte da família. Eu não posso responder por ela, eu respondo por mim. Então as lembranças veio, as recordações veio, então juntando os quebra-cabeça em questão do que eu vivenciei desse tempo todo, eu relato para vocês porque foi pura covardia, eu era criança, eu não entendia, eu estava aprendendo com a vida. Tanto que eu não fui criado com a família, eu fui criado na rua, com amigos, com pessoas que abriram a porta da sua casa, estenderam suas mãos e muitas das vezes mataram minha fome, me tiraram do frio, isso tudo. Aí daqui a pouco chega lá de uma forma totalmente diferente e em questão do que eu fiz, eu não tenho medo e muito menos estou aqui para poder denigrir a imagem de ninguém. Eu estou falando em questão do que eu vivenciei. Imagina você com uma criança com 5 para 6 anos dentro de um quarto escuro, aonde os homens abusam do seu corpo sexualmente para poder fechar um pacto do silêncio para que eu não soubesse da sua autoria. Eu falo isso porque eu era criança, eu não entendia, mesmo porque eu nem sabia que esse livro existia. Eu só fui saber que esse livro existiu depois que eu vim morar aqui através do filme que foi exibido. E foi feito datas erradas, botou como se o livro tivesse feito há 50 anos atrás. Os autores ainda continuam vivos, né? Godóia leva o nome de Godóia, Lili continua com o pavor de sapo, casada, entre outros assuntos que não estou aqui para me meter na vida dela. Totoca continua do mesmo jeito, inclusive escreveu uma carta me chamando de maluco. Então assim, eu estou dizendo para vocês porque eu não estou aqui para poder ficar brincando e nem para poder estar dizendo, quer tirar dúvida, quer falar comigo? Vem até a mim e pergunta a mim. Não fica ouvindo os outros, porque quem vai pela cabeça dos outros é piolho. E eu não estou aqui para me estressar com ninguém. Não é à toa que eu copio as mulheres. Que se eu copiar o homem, eu vou ter que me vestir de palhaço. Claro que nem todos. Porque ainda tem uns que ainda resgataram a educação de nossos pais. Que mulher, para mim, é do nariz para cima, o resto eu deixo para quem gosta. Então, assim,
Fora que não foi só eu enganado, foi muita gente enganada. Quando você vê o pé de Laranja Lima falando, bota um ouvido no meu, no pé, era no peito de Fausto Rocha, que eu achava que era José Mauro de Vasconcelos, porque eu não lembrava da origem de Fausto Rocha, que é muito parecido com Milton Cândido, na qual eu sou registrado e que não levo o sobrenome dele nos meus documentos. Então fica a dúvida em questão da minha paternidade, em questão que eu posso ser filho de José Mauro de Vasconcelos devido à mancha que a minha filha tem no braço, que é a mesma mancha que o Zezé tem na novela, que a Ivani Ribeiro, que era minha professora predileta, fez questão de colocar já para não ter dúvida. E o Zezé ele tem essa manchinha, que é a mesma manchinha que a minha filha tem. Eu fico em dúvida em questão do Fausto Rocha, porque eu mantinha um relacionamento homoafetivo naquela época, por eu gostar muito dele, em questão dos nossos encontros que nós tínhamos debaixo de uma árvore, era onde nós conversávamos e eu contava o que eu vivenciava no meio da família, porque esse livro, para poder existir, ele teve a participação de todos, tanto da Godóia, da Lilia, do Totoca, do José Mauro de Vasconcelos, da Ivani Ribeiro. Eu vou dar um exemplo para você. Lembra do Maurício? O Maurício, ele copiava, ele pegava as histórias dos seus filhos, via os seus filhos brincando, colocava em gibi, para que nós, na nossa geração, que não existia celular, pudéssemos ler e nos divertir através do entretenimento, questão do que aquilo passava para a gente. Foi feita a mesma coisa na minha vida. Eu era criança, não estava sabendo a origem, morei em vários lugares, não morei só num lugar, morei em Bangu, há muitos anos atrás, próximo à trilha de trem. Morei em Nova Iguaçu, no bairro de Três Corações, que inclusive tem uma casa semelhante à casa que é a Georgette, que é representada pela Jandira na novela, comprou há muitos anos e ela vendeu ilegalmente, porque no meu registro que eu tive que buscar, como eu não sabia do livro, e eu tinha um apego muito grande com Milton Cândido, eu fui, peguei o atestado de óbito e no atestado de óbito diz, deixou filhos e bens. Então eu achava que o Milton era meu pai devido a essa parte que nós nos encontrávamos, que na verdade era feito com Fausto Rocha. Eu ainda mantive a relação com Fausto Rocha sem saber que ele era ator. A gente teve vários encontros e eu não sabia, porque eu era adolescente, eu vivia nas boates, vivia aprontando por aí, cada dia estava com um homem diferente, então isso para mim era normal. Aí o que acontece? Então tiraram os direitos autorais devido a essa ação que foi ocorrida para poder tirar a recordação, porque eles achavam que isso poderia incentivar outras crianças através do ato cometido. Só que se eu perdi a autoria porque eu era gay, devido à minha opção em questão da minha escolha, por que os autores que tiveram participação nessa novela, que a maioria ainda está viva e alguns já morreram, que fecharam o Pacto do Silêncio, porque o meu pai, o Benedito Ribeiro, que leva o mesmo nome da Ivani Ribeiro, que era o seu Paulo, ele não concordou com isso, no entanto que ele se casou novamente, foi morar na Cidade de Deus, de favor na casa da irmã da Kátia, que hoje ele tem duas filhas com ela, que é a Tainara e a Carol Ribeiro, na qual ele criou até uma certa idade. Então assim, toda a minha educação veio dele. Então foi ele, eu chamo de pai, porque foi ele que me criou. Então fica essa confusão devido a essa desordem que a família fez em questão desse passado, porque eles não iriam assumir. Tu já viu filho feio assumir que é errado? Não. Qualquer coisa que vocês quiserem perguntar sobre o meu livro, você pode ver a novela. Se você botar lá no YouTube, o canal O Nosso Pé de Laranja Lima, você vai ver vários episódios com mensagens subliminares, o seu Paulo discutindo com as filhas devido a elas estarem querendo se vender para poder herdar, porque as filhas queriam casar com homem rico para poder sair da pobreza. Então assim, eu tive que montar, eu tive que resgatar, porque o livro, não só o livro, o filme e a novela, elas me revelam aquilo que minha família não me revelou, porque eles me rejeitam desde quando eu era criança. Eu não tive contato com a minha família, até hoje eu não tenho. Estou sendo seguida, onde eu vou ter um carro me observando. Eu costumo dizer que são os discos voadores, porque a gente não vê os ETs, que na nossa época era carroça, né? E hoje fica essa bagunça. Então é isso, então estou deixando bem claro que eu não estou aqui para falar mal de ninguém. Se vocês quiserem tirar dúvida e querem que eu pare de falar e queiram tirar minha dúvida, cheguem, entre em contato comigo que aí a gente vai esclarecer esse assunto e vai acabar e vai dar um ponto final nisso. Agora, do jeito que tá, não pode, não é verdade? Então eu tenho o direito de julgar, de falar o que eu quiser, porque ninguém revelou nada. Eu tive que descobrir tudo sozinho. Opa, boa noite. Já tô indo já, tá? Entendeu? Então fica aí a mensagem para vocês ao vivo. Antes de falar qualquer coisa, pergunte a mim, tá? Porque quem vai pela cabeça dos outros é piolho, ok? Então tenha uma boa noite, que Deus abençoe você e toda a sua família. A paz, que eu tenho que estudar, que eu já até passei do meu horário.